Olha só, foram mais de 5.000 inscrições junto à ENDAP, que terminou na sexta-feira. Porém, na sexta-feira, quem não foi atendido pegou uma senha e podia retornar com horário agendado, tanto na segunda-feira quanto hoje, terça-feira, para finalizar, então, as inscrições junto à ENDAP. Nós estivemos lá ontem à tarde, por volta de 1h da tarde, 1h15, a nossa equipe chegou até o local para conversar, então, com quem ainda estava na fila, para saber sobre o atendimento, para saber como é que tinha sido essa prorrogação, então, das inscrições. E muita gente ainda reclamando da falta de infraestrutura no local para esperar na fila para ser atendido, dizendo que tinha ficado das 7 da manhã às 7 da noite na sexta-feira com criança no colo e mesmo assim não tinha conseguido o atendimento, teve que voltar essa semana para poder efetuar a inscrição junto à ENDAP. Vamos ver a reclamação então, pode soltar. E a nossa equipe de reportagem está chegando aqui em frente à ENDAP. Hoje, de acordo com as informações, virão para cá então os piracicabanos que já conseguiram o cadastramento de que sexta-feira foi o último dia para a inscrição para as casas populares, para esse rastreamento pela ENDAP. Então hoje, segunda e terça-feira, serão as pessoas que já estão com a data agendada para terminar, Houve essa prorrogação então. Eu estou aqui já com duas moradoras aqui de Piracicaba. Como é seu nome? Eliane. A Eliane, por exemplo, ela já contou para a nossa equipe que na sexta-feira você chegou aqui na fila qual horário? 7 horas da manhã. Você ficou na fila até que horas para ser atendida? Mais ou menos 7 horas da noite. 7 horas da noite você foi atendida e o que aconteceu nesse atendimento? Eles distribuíram uma senha, só que foi muito tumultuado, teve pessoas que foram embora, tá faltando documento, não tem uma pré-triagem, ficou muita bagunça. Inclusive nós estamos pedindo para voltar novamente aqui, que faltou algumas coisas, que não tem ninguém para informar, para nada, ficou muito bagunçado. Você já se cadastra há quanto tempo? Desde 2004. Sempre se cadastrou e hoje veio faltando documento, eles falam. Isso, exatamente. Olha só, o caso dessa moradora aqui é que na sexta-feira ela ficou das 7 da manhã às 7 da noite aqui na fila e quando ela foi atender já havia fechado, mas ela pegou uma senha para o atendimento hoje na segunda-feira. Ela veio hoje que aconteceu, o primeiro atendimento seu foi hoje que aconteceu. E aí ela descobriu então que está faltando um documento para ela poder fazer esse recadastramento. Como hoje é prorrogação, ela não vai ter a possibilidade, de acordo com informações aí dos atendentes da ENDAP, ela não vai ter a oportunidade de voltar ainda hoje com esse documento. Ou seja, uma injustiça quando você fala com os outros moradores que tiveram essa oportunidade. Exatamente. Da senhora também tá com problemas, como é o nome da senhora? É Margarete. Margarete, conta pra gente, você também esteve na sexta-feira aqui? Sim, eu estive aqui, e aí eu trouxe alguns documentos e por falta de documento eu voltei hoje, segunda-feira, atrás do NIS e a declaração eleitoral. E eu faço essa inscrição desde 1998, até hoje eu não consegui nada, tá? Eu tenho 3 filhos pequenos e é essa bagunça, ou seja, eu cheguei agora aqui na portaria, o porteiro falou para mim que eu tinha que aguardar daqui 4 anos para eu fazer novamente a inscrição. Mas na sexta, o que é que foi dito para você? Que faltava algumas documentações, que era para mim providenciar isso e que era para eu voltar. Você fez isso? Eu fiz isso. Providenciou a documentação? Sim, tá todos os documentos aqui que está nas minhas mãos e hoje eu cheguei aqui, não vou ser atendida de maneira alguma porque eu não peguei a senha para ser atendida essa semana. Agora, sem a senha? Sem a senha eu volto com todos os documentos na mão e sem nenhum resultado. E a gente continua aqui na fila, então, das pessoas que estão com a data e o horário agendado aqui em frente à ENDAP. Mesmo assim, olha só, a fila continua, as pessoas tentando se proteger do sol de alguma maneira. E ainda mais mães com criança no colo aqui. Como é o teu caso? Como é que é seu nome? Flávia. A Flávia já esteve aqui desde quinta-feira. Flávia, conte pra gente. Eu tô vindo na quinta-feira, mandaram embora porque não tinha documento. Aí eu voltei na sexta, eu fiquei aqui na sexta o dia inteiro com ele. No colo? No colo, na friagem. Para chegar às 5 horas da tarde, entregar no papel, mandando eu voltar na segunda-feira. Só que eles não avisaram que tinha vários horários para escolher, não falaram que eu tinha que chegar mais cedo, entendeu? Aí eu cheguei aqui agora porque eu estava ocupada, estava trabalhando mais cedo
e mandaram eu embora de volta. Não falar que não vão me atender, só que eu não vou sair daqui enquanto não me atenderem. Porque não é justo os 3 dias seguidos para poder mandar embora, entendeu? Já hoje você veio com a senha e aí você não sabia que tinha um horário programado, não houve essa comunicação? Não houve. Não falaram que tinha que chegar meia hora mais cedo. Só na sexta-feira mandaram todo mundo da fila ir entrando e foram entregando os papéis. Só que não perguntaram que horário que a gente podia vir, não falaram que tinham vários horários, entendeu? Eu vim esse horário que é o horário que eu podia vir, só que eu tô com o papel aqui com o meu nome e tudo. E não querem atender. E eu tô com ele, eu vim de longe, eu moro lá em cima no Industrial e vim andando para chegar aqui e mandar embora de volta. Eu não vou. A equipe de reportagens do Piracicaba Agora chegou até a ENDAP, a sede da ENDAP, pouco mais de 1h da tarde. Ainda havia fila e muitas reclamações de pessoas que não conseguiram entrar, até porque não sabiam, de acordo com elas, não tinham a informação de qual horário deveriam estar aqui. Agora são 2h20 da tarde, a gente já vê que não tem mais fila. Todos que estavam na fila já entraram para fazer o cadastro, inclusive aqueles que haviam chegado atrasado, a grande maioria que estava no portão, que conversou com a nossa equipe de reportagens, também explicou para a organização lá dentro, para os coordenadores, e acabaram entrando. Então agora, 2h20 da tarde, já não tem mais ninguém na fila, né, debaixo do sol aí, esperando para ser atendido. Todos já entraram e já estão fazendo, então, a inscrição junto à ENDAP para conseguir uma casa popular. Mônica Camolese para o programa Piracicaba Agora. Bom, tá aí então, né? As pessoas então reclamando, né? Aliás, são duas coisas aqui que é inevitável a gente não falar sobre isso. Eu sei que por vezes a gente não tem tempo, né? E aí se direcionando agora à população, né? O melhor é não deixar para a última hora, principalmente se tratando de algo que envolva governo municipal, estadual e federal. Nós temos sempre que pensar nisso, né? Já prevenindo. As coisas geralmente não são pensadas como acontecerão. É fato, isso é fato. Se tratando de prefeitura, de governo do estado e de governo federal, tudo que é planejado, na hora de se aplicar, sempre vai ter um problema, um tipo de problema. Então, para o cidadão tem que se planejar. Não vou deixar para a última hora, que vai tumultuar, que vai apertar, que vai desgastar. Então, tentar fazer um pouco antes. Eu sei que, por vezes, a população também tem seus compromissos. Às vezes não dá mesmo. O único dia que eu vou poder é o último dia. Acontece. Agora, outra coisa também é uma situação como essa. Então, mais uma vez a gente orienta, né? Enquanto cidadão, enquanto comunicador. Tem que se planejar. Tem que se planejar. Sabe que vai ter muitas pessoas pensar em banco, comodidade, água, banheiro. Tinha banheiro? Tinha. Mas, esse pessoal para fora. Né? Vamos pensar em bancos, o pessoal sentar. Entendeu? Porque ficar das 7 horas da manhã até as 7 da noite, como falou aqui a nossa amiga aqui que participou da reportagem, ninguém aguenta ficar de pé, né, gente? E com criança, né, Neto? Criança de colo também, na fila, aí não tem com quem deixar a criança, acaba levando a criança na fila. Então, muitos que estavam lá, que foram atendidos, a gente saiu de lá por volta de 2h20, não sabemos se por volta das 3 chegou mais alguém, mas até então tinham entrado todos, inclusive aqueles que estavam com os problemas que nós conversamos na porta ali da ENDAP, eles também foram atendidos. Agora, o que eles reclamam é dessa falta de infraestrutura, principalmente na fila, de ficar em pé, de ficar debaixo do sol ali, da friagem muitas vezes, né, que chega bem cedo para conseguir lugar. E a questão de falta de informação, né, que eles dizem que na sexta-feira, como deram a ficha, muitos não sabiam que tinha um horário para chegar, né, que no papel aquele horário que era o horário agendado, que seria um horário agendado. Muitos disseram que não entenderam isso, que faltou essa informação. Mas, por fim, né, essas pessoas que estavam na segunda-feira ali na fila, elas foram atendidas. Algumas pessoas, inclusive, né, um senhor que a gente conversou, ele não gravou a entrevista, a esposa estava internada, e ele ia tentar, né, uma carta do médico que a esposa não conseguia, o nome da esposa, não tinha conseguido porque a esposa foi internada. Ia tentar a carta do médico para poder justificar a ausência dela ali naquele momento. Então, tem que se pensar nisso, né? Toda vez que organiza, quem está à frente, né, de ações como essa, volto a dizer que é uma ação boa para a população, que é a questão das casas, mas tem que se pensar em todas as possibilidades, juntar aí uma turma, falar, vai vir muita gente, vamos pôr banco para a população sentar, né? Vamos providenciar banco, vai ter que ficar para o lado de fora, porque vai entrar só com ficha para não tumultuar, mas e fora, como é que vai ficar? Ao lado de uma avenida ali,
tensa, uma avenida tensa, com vários carros passando o tempo todo. Então começar a calcular tudo isso, se organizar para que se possa acomodar melhor as pessoas. E se tratando com qualquer outro tipo de atividade, né? Relação à cultura, relação ao turismo, relação a ações como essa. Então tem que se pensar, olha, pode ser que tenha uma pessoa que está doente, como é que e o documento? Vamos tentar, né, progredir aí mais a informação dos documentos para a pessoa chegar na hora lá, chegar. Pelo menos eu acho que 70% das pessoas que estavam sem documento, eu tenho certeza aí que boa parte dessas pessoas não tinham informação do documento. Claro que por vezes a pessoa vai desorientada, mas se tratando da situação, eu tenho que contar com isso, né? Eu estou tratando com pessoas que o dia a dia é muito difícil. Eu estou tratando com pessoas que estão sem habitação. Eu estou tratando com pessoas que, por vezes, estão em condições precárias. Então, a pessoa esquecer o documento é quase uma coisa óbvia de se pensar, né? Diferente, eu, neto, aqui, com a minha casa, pensar no documento que eu tenho que levar. É totalmente diferente de uma pessoa que está morando, né, numa situação de risco, uma situação perigosa, morando, de repente, aí, né, debaixo de tábuas. Então, nós temos que começar a pensar nisso, é um pouco mais de sensibilidade. Então, saber que vai ficar fila para o lado de fora e planejar em um banco, eu acho que pode ser feito isso. Uma cobertura. Evitar o sereno, para evitar o sol forte também. Então, a gente conversou com algumas pessoas, inclusive uma senhora, ela alegava que não tinha recebido a senha, ela tinha ficado na cesta na fila e não tinha recebido a senha. Por fim, ela acabou entrando também para poder fazer a inscrição. E a gente tem aqui, Neto, que até inclusive foi divulgado na tribuna, que as inscrições, né, foram para concorrer, então, 1.920 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, e de acordo com a autarquia, 5.548 famílias foram cadastradas das 16.259 pessoas atendidas pela INDAP. Então, é um número grande de pessoas, volume muito grande, que vão para lá. Então, primeiramente, é preciso se pensar na estrutura. Depois, é preciso que quem precisa da casa também pensar, né, e o quanto antes para arrumar toda essa documentação, para não ter que voltar 2, 3 vezes, para poder tudo de uma vez apresentar e já deixar a sua inscrição pronta. Então, é preciso um planejamento, né, de todas as partes aí. Todas as partes, mas um pouco mais de sensibilidade eu acho que é fundamental, um pouco mais de sensibilidade é fundamental para que tenha uma organização. Olha, 16 mil pessoas é um volume muito grande, então quer dizer que deu resultado, né? A organização da INDAP aí deu resultado, está em resultado, 16 mil pessoas cadastradas. O que está faltando é afinar um pouquinho a questão de uma estrutura para receber essas 16 mil pessoas. E dá para se pensar, dá para se melhorar cada vez mais. Telefone, alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Carlos. Ô Carlos, tudo bem? Tudo bem, viu? Eu queria pedir desculpa, pai, não deu para me estar lá, porque o meu agendamento era às 3 horas da tarde que eu vi no papel. Entendi. Aí não ia dar tempo, de sexta-feira eu fiquei, igual essa mulher estava falando aí, das 7 horas da manhã, até 7 horas da noite mesmo. Entendi. Igual ela tá falando aí mesmo. Ficou lá? Fiquei lá esperando. E realmente, como você falou aí, Neto, realmente eles pediu toda a documentação, só que na hora de você cadastrar lá, não precisou de tudo essa documentação, você pediu só o negócio de saúde do SUS, o cadastro único lá, o negócio de Bolsa Família. Sim. E o RG, CPF, carteira de trabalho, se você é aposentado, benefício, muita documentação que eles pediu. Não foi usado. Na hora nem usou nada. Entendi. Não foi usado nada, então realmente foi muita coisa pedida e pouca coisa usada. Entendi. Outra coisa que eu queria falar também, e eu acho também que um pouco também a INDAP muita pouca casa, 1.900 casas, 1.920 casas para 16 mil famílias, e 16 mil famílias, preferência para idoso, deficiente, aí não bota lá também a pessoa que trabalha no corpo de bombeiro, policial, preferência também, não põe isso aí. É muita pouca casa, gente. Teria que ser mais, né, cara? Isso daí... muito mais do que isso aí de casa, muita pouca casa. Isso aí nós concordamos, sim. Acho que a coisa tem que abranger muito mais pessoas, porque a situação, não só do Piracicabano, né? A situação aí do povo brasileiro está ruim e quer casa, sem sombra de dúvida, né? É um direito da Constituinte,
né, na nossa e é um Constituição. número bem divergente, né? Da quantidade de pessoas que foram, da quantidade de pessoas cadastradas e da quantidade de casas que tem disponível aí para essa seleção. Inclusive, a INDAP informa que já iniciou a seleção aí das pessoas cadastradas, né, desde o início, para a seleção de quem efetivamente vai estar recebendo, então, a moradia. Carlos. Viu, né? Oi, pois não. Gostaria de falar uma coisa para você. Porque você lembra do outro programa que teve, que foi lá perto do Godoal, lá perto do... aquele predinho lá que deu lá. Sim. Naquela outra inscrição que teve, você pode procurar em qualquer reportagem aí antiga, aí, que você não vê o tanto de gente que deu igual agora. É verdade. Porque esse que está dando agora, a própria mulher da INDAP falou que não é negócio da INDAP, não é a INDAP que está fazendo o cadastro. É a Caixa Econômica Federal, é Minha Casa Minha Vida. Entendi. Então por isso que deu muita gente, porque quando é da INDAP, é o seguinte, quando é da INDAP, essas 16 mil famílias que teve aí, eu garanto pra você que não tinha passado 10 mil famílias. Olha só. Porque muita família teve casa no nome, tudo, já teve cadastro, então aí não passa. Não passa, isso aí na verdade... Ele faz relação e manda pra Caixa, a Caixa que aprova. Que tem que aprovar, né? Então isso aí agora vai passar. Vai passar por uma triagem, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Se isso tivesse sido... Tem que ser feito antes, essa divisão. Quer dizer, olha, para esse tipo de aprovação, não é aqui que tem que ser feito. Então, tem que ser feito antes essa triagem. Agora vai ser feito depois. Isso tumultuou também, o volume aumentou muito, com toda certeza. Mas, Carlos, não tem problema não. Nós fomos até lá, ouvimos a população, sem problema. Você ligou aqui, nós fomos lá, viu? E outra coisa, está no jornal que eles vão começar a fazer a triagem amanhã para mandar para a Caixa. Esses 16 mil famílias aí, eles vão mandar 2 mil famílias para a Caixa. E pronto, porque a Caixa é o seguinte, coisa do governo é o seguinte, você não pode ter nome restrito, não pode dever para o CADI, não pode dever nada para o governo. Pois é. Você ganhar. Pois é. Se você sentar para o governo, você não ganha nada. Então, 16 mil famílias vai passar 2 mil famílias aí só. Pois é. Vai ser essa triagem, né? Vai ser essa triagem. Vamos ver com o restante das famílias como é que vai ser resolvido, né? Esse que é o problema. Ô, Carlos, quero agradecer sua participação, viu? Tá bom, muito obrigado. Valeu, obrigado. Um forte abraço. Fala, Mônica. O Simão, que havia também entrado em contato com a gente, feito os questionamentos. Qual o tempo que leva para haver o sorteio das casas? Qual o tempo para a entrega das chaves? E qual o tempo para entrar na casa? A gente recebeu uma resposta aqui, mas eu acho que não responde boa parte desses questionamentos. Diz que é importante frisar que o critério para a seleção dos mutuários que receberão a casa não é o sorteio, mas a escolha dos mutuários será colocada de acordo com a portaria 595 do Ministério das Cidades, que prevê a formação de 2 grupos, ou seja, um de 75% que atendem de 5 a 6 critérios, que é o limite. As demais pessoas vão formar um grupo de 25% que conseguem preencher até 4 critérios. Os critérios a gente já havia até falado aqui no programa, eles voltam a dizer quais são esses critérios de renda familiar, enfim. Eles dizem aqui também do investimento que está sendo feito na construção. Sim. E dizem, lembrando também que os imóveis estão em fase de construção somente depois de concluídos e que serão agendadas as entregas das chaves. Mas os questionamentos, enfim, viu, Ana? Nenhum foi respondido de prazo, de quanto tempo leva para entrar na casa, quanto tempo para a entrega das chaves e qual o tempo que leva para haver o sorteio das casas. Olha, se não há um tempo definido, mas que informe então, né? Olha, não há um tempo definido para isso. Agora, o que a gente precisa passar para a população é essa dúvida que fica. E toda vez que tem dúvida com a população, sabe o que acontece? Gera afirmações. O senhor entende o que eu estou falando? Então, para tirar as dúvidas, tem que esclarecer. Não tem tempo. Vai ter que esperar uma série de acontecimentos. Pronto, a população precisa ouvir isso. Agora, quando a resposta não é clara, a gente não passa a resposta clara, a população começa a gerar afirmações. Acha que está enrolando, acha que isso é tudo... Entendeu? Não pode. Se tratando de população, tem que ser certeiro. Vai ser feito assim. Ponto. Ou coloca, as obras estão 25%, 30% tem atraso, tem chuva. Tem tal previsão para poder entregar. Até mesmo agora, então, nessas vistorias que começam a ser realizadas de acordo com quem foi inscrito na INDAP, né, quanto tempo vai demorar, vai levar, então, toda essa seleção de famílias
que possivelmente podem receber Claro. as chaves dessas moradias. Porque aí a pessoa Eu sou fica lá, leigo no Neto. assunto, mas eu sei, meu pai já construiu os 2 cômodos dele lá, e eu sei o que aconteceu quando choveu. Parou, ficou pedreiro parado, meu pai parado e o material molhando, porque não pode construir com chuva. Então, é indeterminado, não tem como determinar que vai ser daqui a 2 meses. Se chover, se Deus quiser, né, 2 meses construir direto, a obra atrasa. Então esse tipo de coisa tem que informar a população, tem que deixar par, porque às vezes a população não está prestando atenção nisso, nem sabe, nunca teve casa, nunca construiu, não sabe que atrasa a obra por conta da chuva. Então, gente, informação nunca é demais. Dê as informações para a população.